Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alex, esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série de vídeos falando acerca dos mandamentos para a salvação. Mas antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo, você que ainda não é inscrito puder se inscrever nesse canal para ajudar esse trabalho a crescer mais, faça isso. Eu tenho certeza que Deus vai te retribuir em dobro. Você que já é inscrito, desde já eu deixo o meu muito obrigado. Saiba que vocês são alvo das minhas orações, tá bom? E você que puder também compartilhar este vídeo para divulgar mais a palavra do reino de Deus, faça isso e seja um cooperador da obra do Senhor, amém? E assim como eu falei no primeiro vídeo dessa série, onde eu estava falando acerca do batismo, assim eu vou prosseguir no mesmo texto que foi lido, Marcos 16:16, que a gente vai também extrair desse mesmo versículo mais um mandamento para a salvação. Um mandamento extremamente importante, lembrando que na série não estou enumerando em caráter de prioridade. Então, estou falando acerca dos mandamentos da salvação, mas todos são de igual modo importantes para a nossa vida cristã. Então, no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento e eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Você que puder me acompanhar, faça isso em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, um texto extremamente conhecido, muito importante para as nossas vidas. E no vídeo anterior dessa série, a gente se pautou ali na questão do batismo, mas hoje, dentro desse mesmo texto, dentro desse mesmo versículo, há um outro mandamento para a salvação. Então, a palavra de Deus fala acerca do batismo, dentro desse texto, que é um mandamento para a salvação, uma regra de Deus estabelecida pela palavra do Senhor para todos aqueles que querem alcançar a salvação. Então, de maneira imprescindível, a gente tem que praticar essas regras estabelecidas por Deus para a gente poder alcançar a vida eterna. E assim como o batismo, há um outro mandamento também que é exposto através desse texto, que é a primeira parte, fala quem crer, né? Então é muito importante, por mais que seja até meio que óbvio, mas é muito importante a gente entender isso, que crer é um mandamento para a salvação, é uma regra estabelecida por Deus. Ninguém que não praticar a fé em Cristo, aquele que não crê, a palavra de Deus já fala, quem não crê será condenado. Então, crer é uma regra, é um mandamento para a salvação. E esse crer é ter fé, é acreditar na palavra de Deus como ela é, como o Espírito Santo nos revela, e não como a gente tenta entender ou tenta ali decifrar da nossa maneira. Na palavra de Deus, ela foi estabelecida por Deus, e o único que tem a capacidade de revelar os mistérios da palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que crer, e esse crer também aponta para a nossa fé, né? A gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar de maneira fiel e de maneira onde não venha a ter nenhuma variação de dúvida. Então, todos aqueles que querem alcançar a salvação, a gente tem que crer, e crer de maneira fervorosa, porque uma coisa que põe a salvação de muita gente em xeque é justamente esse fato de crer, de acreditar. Então, qual que é o ponto de crer aqui, né? Que é essa regra para a salvação. Como que eu tenho que crer? Eu tenho que crer no sacrifício de Jesus, porque a salvação vem por intermédio da graça que se manifestou através do sacrifício de Cristo. Então, quando a gente tem esse entendimento e começa a acreditar naquilo que Ele fez por nós, a gente vai alcançar a vida eterna. Então, a gente tem que crer nesse sacrifício. O crer não é acreditar que eu vou conseguir ser salvo, não é nesse ponto trazendo algum mérito para mim mesmo, é entender que eu já sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou salvo porque Ele me amou primeiro, porque Ele me escolheu, porque Ele morreu no meu lugar, e eu tenho que ter essa fé, essa convicção, e isso vai gerar uma certeza da salvação no meu coração. Então tem muita gente que muitas das vezes não tem certeza da salvação porque tenta achar méritos próprios para se sentir digno de ser salvo. Então ninguém é digno de ser salvo.
ainda que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, isso não muda o fato que a gente vai continuar sendo pecadores, lógico que agora arrependidos, mas que não vai mudar o fato de que a gente mesmo assim não tem méritos para ser salvo. Então a salvação vem somente pela graça de Deus, que vem por intermédio do sacrifício de Jesus, e eu tenho que crer nisso para alcançar a vida eterna, a salvação. Isso é muito importante para a gente ter definido dentro da gente. Quando a gente tem essa fé, essa certeza naquilo que Jesus fez, e quando a gente se apega nisso, a palavra de Deus chega a falar que esse é o fundamento, né? Jesus é o nosso fundamento. Quando a gente tem essa fé, a gente vai conseguir perseverar até o final, independentemente das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos momentos de fraqueza. Quando a gente entende que a salvação, e quando a gente tem essa fé no coração de que a gente entende que tudo que era necessário para a gente ser salvo já foi feito e foi declarado por Jesus, ele declarou estar consumado. Quando a gente tem essa fé, essa certeza no nosso coração, quando a gente crê que de fato Jesus ele veio à Terra, ele morreu, mas ele também ressuscitou, e porque ele ressuscitou nós temos agora vida em Deus, a gente começa a viver os passos da salvação e a ter certeza da vida eterna. Então a gente tem que crer. Crer é um mandamento para a salvação. Você não pode se frustrar, você não pode deixar a dúvida falar mais alto. Então tem muita gente que vai se perdendo e parece uma coisa tão básica, tão simples, mas é uma coisa que impacta muitas vidas das pessoas que se aproximam de Deus. Então o fato de crer, acreditar na vida eterna, acreditar na palavra de Deus, acreditar naquilo que vem por intermédio da revelação do Espírito Santo. Então quantas pessoas ficam com dúvidas acerca da salvação, se perguntando o que será que vai ter após a vida, como é que será que vai ser, será que realmente existe o céu, o inferno? E a pessoa fica com essas dúvidas e isso acaba sim prejudicando a nossa caminhada na fé e também pode pôr em xeque até mesmo a nossa salvação. A gente tem que crer, acreditar naquilo que a palavra de Deus nos revela, acreditar naquilo que Jesus fez por nós, acreditar que mesmo que a gente seja falho, fraco, pecador, acreditar que a salvação vem porque Deus, ele realmente amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então quando a gente tem essa certeza, essa fé, essa convicção, quando a gente crê dessa maneira, independentemente das nossas falhas, das nossas condições, das aflições que a gente passa, a gente vai conseguir alcançar a vida eterna. É lógico que não há méritos em mim para alcançar a salvação, mas a partir do momento que eu tenho essa fé, então o poder de Deus ele vai começar a se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. Então a gente tem que ter esse entendimento, esse discernimento, entender também de maneira muito importante. Eu quero ressaltar que o fato de eu não ter mérito não significa que eu tenho que chutar o balde e entender que se eu não sou digno da salvação, então esse Jesus já morreu por mim, então eu vou levar minha vida da maneira que eu quiser. Não, lógico que não. Mas a gente tem que entender que a salvação ela vem por intermédio da nossa fé em Cristo Jesus e que a gente tem que se apegar a essa verdade bíblica, que Ele morreu em nosso lugar, para que hoje a gente vivesse para Ele, amém? Então, crer é um mandamento para a salvação, uma regra. Então, ninguém que tiver a fé ali com aquelas doses de variação, com dúvida, vai conseguir se apegar de maneira fiel à salvação. Então, você tem que crer. Crer é um mandamento, não é uma opção, não é uma escolha para quem quer ser salvo. Crer é uma regra estabelecida por Deus, amém? Então, esse foi o vídeo de hoje, mais um dos mandamentos para a salvação. Aqui já foi 2, né? Então, a gente já falou acerca do batismo e do crer, ou do ter fé, amém? Então, amanhã a gente vai prosseguir com essa série de vídeos falando acerca dos mandamentos da salvação. Espero que tenha te abençoado essa mensagem, que você possa compartilhar com mais pessoas que precisam ser edificadas pela palavra da salvação, amém? Se você quiser deixar um pedido de oração nos comentários, faça isso e eu vou estar sempre apresentando aí esse pedido de oração. Se ficou alguma dúvida também, deixe nos comentários, amém? E esse foi o vídeo de hoje, amanhã tem mais, que Deus te abençoe, até a próxima aí, amém.